Nós não podemos naturalizar o que está acontecendo aqui nesse momento. Pouco importa o projeto que está sendo discutido nesse momento. Nós vivenciamos aqui, neste plenário da Câmara, um deputado no pleno exercício do seu mandato, agredido profundamente ao retirarem, e com outros deputados, enquanto nós pedíamos, vamos abrir uma conversa e uma negociação. Não é natural, porque eu também estava neste plenário e lá na sala da presidência, quando aqui golpistas ocupavam a mesa diretora, e naquele momento, não foi uma, não foram duas, foram 3, 4 vezes em que reuniões aconteciam e tentativas de mediação foram feitas. E nessas tentativas de mediação, em nenhum momento o DEPOL foi chamado aqui para agredir aqueles deputados. Portanto, vamos acabar com as falsas simetrias. As falsas simetrias que colocam Glauber Braga do lado de Carla Zambelli. Carla Zambelli condenada e presa, envergonhando esse parlamento. Glauber Braga reagindo a uma agressão contra sua mãe e denunciando orçamento secreto. Este parlamento que contenta proteger os corruptos, tal qual fizeram com Bacelar lá no Rio de Janeiro, agora querem caçar um deputado que denuncia a corrupção. Pois, senhores, saibam que mais uma vez os senhores estão dando um tiro no pé, porque a sociedade sabe que este é o comportamento de um Congresso inimigo do povo. E o senhor, seu presidente, que deveria estar à altura do cargo, não está, porque não teve altivez de sequer negociar conosco o que era preciso ser feito aqui, e vai continuar jogando na lata de lixo esse Congresso Nacional. Subo essa tribuna tomado pela mais profunda indignação. Esse dia vai entrar para a história como um dia da infâmia, como um dia de ataque ao Estado Democrático de Direito. Eu pego as palavras de Émile Zola, no caso Dreyfus, quando dizia que o processo é uma fraude, para dizer, senhor presidente, eu acuso Vossa Excelência pelo que aconteceu aqui no dia de hoje. Não adianta Vossa Excelência falar de garantir rito, ordem e respeito. Vossa Excelência teve a oportunidade, aquela ocupação na mesa de 5 e 6 de agosto. O que Vossa Excelência fez? Nada. Eu acuso Vossa Excelência de envolver o Glauber com uma fraude processual, porque Vossa Excelência está cometendo crime de responsabilidade e prevaricação no caso da Carla Zambelli e no caso do delegado Ramagem. A decisão do Supremo é clara. Condenação, transitado e julgado. À mesa, Vossa Excelência tinha que assumir a responsabilidade. Não tinha que ser votado nem no plenário. Vossa Excelência, eu acuso, enrolou 6 meses esse caso da Carla Zambelli. Eu acuso Vossa Excelência de ajudar a construir uma bancada de deputados foragidos. Eu acuso Vossa Excelência e seus aliados de não caçarem Eduardo Bolsonaro, de absolverem o Eduardo Bolsonaro como a tática para ele não perder as condições de elegibilidade. Eu acuso essa fraude que está acontecendo aqui no dia de hoje. Vossa Excelência, quando assumiu, fez um discurso falando em Ulisses Guimarães. Vossa Excelência falou em referência ao filme Ainda Estou Aqui, ainda estamos aqui. Vossa Excelência devia lembrar que os assassinos do Rubens Paiva não foram presos. Os assassinos de Vladimir Herzog não foram presos nem julgados. O que o senhor está fazendo aqui, eu acuso. O senhor está querendo relaxar a prisão de generais golpistas, de criar uma farsa para interferir no julgamento independente do Supremo Tribunal Federal, que ainda nem acabou, ainda tem um núcleo 2 que está sendo julgado.
Sem anistia, Glauber fica. Agora, é impossível não falar do que vimos aqui. Estive na sessão que transcorria de maneira absolutamente normal, vim a essa tribuna nos breves comunicados, vi a Benedita, a deputada Benedita e depois o deputado Glauber conduzirem a sessão com a normalidade que deve ter uma casa de debates elevados, e assim acontecia. Quando começou a haver uma movimentação estranha. Primeiro, retirar do plenário todos que não fossem parlamentares, assessores inclusive. Depois, retirar totalmente a imprensa. Isso me lembrou o tempo da ditadura, de uma assembleia estudantil, onde estávamos lá no Rio de Janeiro, na UFRJ, na Praia Vermelha, e de repente a polícia começou a chegar e depois não tem outra. Invasão, opressão, violência, bomba, todos os absurdos e muita gente presa. Aqui ninguém foi preso, mas nós tivemos o nosso direito de parlamentar agredido. Insistimos com o diálogo com o presidente, aquele que ele não teve conosco quando da ocupação plural, robusta, invasão da mesa, sequestro da pauta, nada disso aconteceu hoje. E ele, em agosto, só dialogou a partir do deputado Arthur Lira com a turma de lá para encontrar uma solução mediada. É óbvio que havia a solução à altura de um parlamento democrático, que era dialogando, que era entendendo as razões dessa pauta espúria de botar um sinal de igual entre o caso do Glauber Braga e da deputada presa na Itália, foragida, Carla Zambelli. Então essa pauta que Vossa Excelência declarou no Colégio de Líderes, que era da sua lavra pessoal, nem sua esposa sabia, com essa dosimetria que é a anistia, aval ao golpismo de agora, com essa possibilidade de fazer uma equiparação absurda entre dois parlamentares de história, ética e trajetória totalmente distintas, isso tudo provoca essa reação. Senhor presidente, eu também quero dar cor a todos aqueles que já pediram aqui que não tem nenhum sentido nós darmos continuidade a essa sessão. E o projeto que nós vamos votar, ele pode garantir grilagem de terra em até 140 milhões de hectares. Nesse ambiente, na regularização das terras de fronteira, que vão até 150 quilômetros da fronteira, onde alguém possui uma terra e não está devidamente registrada, acaba com a votação que nós já havíamos feito aqui na Câmara, ia ter que identificar sua função social, dizer o motivo e ter pelos órgãos oficiais o registro, que o Senado, infelizmente, detonou com essa possibilidade. O Senado passou a alterar, em vez de ter uma relação automática em até 15 módulos, passou a colocar a regularização automática até 2.500 hectares. E cometeu um outro absurdo para aqueles que têm terras nessas regiões acima de 2.500 hectares, não vão precisar passar nem pelo INCRA, por nenhum outro órgão, apresentam a sua documentação e enviam à Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados vai dizer que ele tem terra de fazendeiro grilada. Isso nós vamos votar num dia em que esta casa teve na pauta a mesma votação para caçar uma deputada criminosa que está refugiada atuando contra o Brasil, contra um colega deputado, o Glauber. Colocar isso na pauta, presidente, na mesma ordem, é inaceitável.
como é inaceitável ter a polícia impedindo que a imprensa veja esse desastre que foi a violência cometida contra os parlamentares que foram feridos nessa tarde. Como também é inaceitável querer votar anistia para quem cometeu crime. Então nós não temos razão nenhuma para agora votar grilagem para fazendeiro, onde os deputados vão virar os exatores de contabilidade para a escritura de terra. Não é possível, presidente.